Bom dia a todos aqui presentes. Vou apresentar para vocês. Bom dia aos telespectadores que estão assistindo pelo IEMA e também pelo aplicativo da semana. É uma honra estar apresentando essa palestra para vocês. E é uma coisa bem simples, assim, que eu acho que eu quis ser bem prático para mostrar algumas práticas que todo mundo pode adotar em casa, no dia a dia, para a produção de alimentos em casa, que é o título da palestra, né? E mostrar um pouco o porquê a agricultura na cidade é qualidade de vida. Meu nome é Marcos, eu sou analista da Embrapa Cocais. É a unidade mais nova da Embrapa. A Embrapa Cocais funciona em São Luís. Para quem conhece, na Avenida Rei de França. A gente tem só uma sede administrativa. A maioria dos projetos são realizados junto com parceiros e convênios, né? E no final eu vou falar um pouco mais sobre a Embrapa. Tá? Então, o tema da palestra é esse, né? Produção de alimentos em casa. E primeiro eu queria mostrar para vocês o conceito de agricultura urbana, né? Porque normalmente quando se fala em agricultura, todo mundo pensa que é no campo, nos interiores e por aí vai. Mas também existe muito a agricultura dentro das cidades. E é esse o tema aqui, né? A agricultura urbana é a produção de alimentos em zonas urbanas e zonas periurbanas. Normalmente todo mundo conhece também aquelas zonas periurbanas, quando você começa a sair da cidade, você tem vários produtores de hortaliça, aqueles alimentos mais frescos que são consumidos mais rápido, né, após a colheita, então eles precisam estar perto do centro de consumo. Mas nas zonas urbanas também a gente pode produzir alimento. Então, essa agricultura urbana, ela também é chamada de AUP, né, que é a agricultura urbana e periurbana. Então, sempre na apresentação, quando aparecer esse termo AUP, vocês podem já interpretar como agricultura urbana, né? Uma contextualização geral, assim, não só do Brasil, mas do mundo, é que em 2008 a população mundial, a população urbana mundial passou de 3 bilhões. Então isso significa que a população rural mundial é menor do que a população urbana. Então, em 2008 foi que houve essa mudança. Então, passou a maior população no mundo está no meio urbano e não no meio rural. Até 2008, na história da humanidade, a população rural era maior do que a população urbana. Então, essa mudança aconteceu, atingir isso aconteceu em 2008. E isso é interessante, porque falta mão de obra no campo, né? Se você tem menos pessoas no campo, você tem menos mão de obra para a produção de alimentos, que todo mundo precisa de alimentos. Uma outra coisa do rural versus urbano é que a população das cidades, 1/3 da população das cidades do mundo vive em favelas. Então vive num sistema social crítico, né? E que muitas vezes a falta de alimento é uma coisa importante na vida dessas pessoas. É uma coisa crítica para a vida dessas pessoas. Na América Latina e Caribe, um continente em que vivemos, né, 60% dos pobres desse continente vivem nas cidades. Ou seja, muita gente pobre que precisa de alimento não está no campo. Está na cidade e é dependente de alimento que vem do campo. Então, a produção de alimento em casa pode ser uma coisa muito importante para essas pessoas, né? E como vocês podem ver aqui, com projeções da ONU para 2030, a população mundial vai estar aproximadamente 70% da população mundial vai estar
nas cidades. Então, se em 2008 51% passou a ser a população urbana, em 2030 vai ser mais de 70%. Né? Então, eu queria mostrar para vocês algumas lógicas também da agricultura urbana, né, o que é produzir dentro da cidade. Né? Essas lógicas são menos gasto com transporte. Então, se você produz próximo da área de consumo, você precisa gastar menos com transporte. Então, o que acontece é que o alimento fica mais barato, né, para as pessoas. Você tem mais emprego, né, porque mais pessoas tendo trabalho na cidade, trabalho de produção de alimentos. Mais renda. Esse mais renda pode ser significado em menos compra de alimentos. Então, se você compra menos alimentos, sobra mais alimento para você, sobra mais dinheiro para outras coisas. E quando a pessoa consegue produzir excedente, além do que ela consegue consumir, ela pode vender, e isso significa mais renda. Né? Produtos mais frescos na mesa. Então, se você colhe hoje e pode comer na mesma hora, se você tem alguma coisa em casa, se você colhe e come na mesma hora, não precisa nem dizer que esse alimento é muito fresco. Né? A presença de menos agroquímicos, né, que muita gente chama também de agrotóxico, mas o tóxico depende da dose, né, então pode ser agroquímico. Como a agricultura urbana ela está próxima às pessoas, a gente tem que utilizar menos agroquímicos. Né? Então, e algumas cidades, algumas leis não permitem o uso de agrotóxicos dentro de cidades. Né? E essa agricultura, é importante lembrar que ela não é concorrente com a agricultura no campo, que é um outro tipo de agricultura. Ela não vai substituir o alimento que vem do campo, mesmo porque também não vai conseguir produzir tudo que se precisa. Né? Então, existem vários tipos de sistema de agricultura urbana. Né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. Né? O mais comum deles é a horticultura, que é a produção de horta. Né? Então, quando você produz alface, tomate, rúcula, cebolinha, cheiro verde, todos essas culturas hortícolas a gente chama de horticultura. É o mais comum na agricultura urbana, mas também existe criação de animais. Muita gente que tem, às vezes, um terreninho maior, cria algumas galinhas, aí no caso até criação de bode, cabra. A gente pode ter as agroflorestas, né, com quintais produtivos. Então, a pessoa, às vezes, tem um quintal maior, ela tem fruteiras. Né? Então, quando é floresta, é quando tem árvores no sistema. Então, se você tem árvore no sistema, você pode considerar uma agrofloresta. Né? Tem também a aquicultura, né, que é a cultura na água. Então, eu posso fazer produção de peixes. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante de um sistema em que embaixo dele eu tenho uma caixa onde eu produzo peixes e a água desses peixes ela é utilizada na hidroponia de culturas hortícolas. Né? Então você tem muito nutriente dissolvido na água por causa da ração do peixe e das excretas do peixe, e esse nutriente é diretamente utilizado para a hidroponia. Né? E aqui também um exemplo de produção de peixes num quintal pequeno, em banheiras, em bacias. Isso sempre é possível também. Né? E existem outros exemplos. Né? Aqui, plantas medicinais, né? Cultivo de fruteiras, de cana, vermicompostagem, que é a produção de vermes que você pode utilizar para dar para animais, né? E o composto pode utilizar na horta também, que nós vamos falar mais para frente. Também existe o cultivo de abelhas sem ferrão, né? Que é conhecido como meliponicultura. O uso de abelhas sem ferrão na cidade é importante que seja sem ferrão, não pode ser a Apis mellifera, que é a abelha mais comum de ser utilizada para a produção de mel, só que ela tem ferrão e tem problemas de ficar próximo das pessoas. Né? Bom, um dos grandes benefícios da agricultura urbana é a eficiência do uso da terra. Né? Então, vou dar aqui o exemplo da nossa cidade, São Luís.
São Luís tem 1 milhão de habitantes e uma área, aproximadamente, né, um pouco mais, junto com a região metropolitana, e uma área de 835 quilômetros quadrados. Então, só para comparar o quanto de área disponível que a gente tem na cidade de São Luís para a agricultura, né? Então, essa área de São Luís ela é maior do que a cidade de Belo Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes, que tem 330 quilômetros quadrados, maior do que Curitiba, que tem o dobro de habitantes, quase 1 milhão e 800 mil habitantes. E ela é metade da área de São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes. Então, se você for ver a concentração populacional de São Luís, ela é baixa para a área da cidade. Então, se você tem uma área muito grande, uma concentração populacional baixa, logo você tem áreas disponíveis para a produção de alimentos também, né? Que é o que a gente precisa de terra, né? Nem sempre a gente pode cultivar sem terra também, mas só para mostrar como a gente pode melhorar a eficiência do uso dessa terra que a gente tem. A qualidade dos alimentos também é um grande benefício, né? Você tira o alimento da horta. Esse tomate aí é da minha casa, tá? Então, mais para frente eu vou falar mais um pouco. Outro benefício é que é uma alternativa de renda e emprego, né, para as pessoas. Aqui no lote vago você tem uma produção extremamente produtiva aqui de alface, né? Então, quantos lotes vagos a gente não vê aí pela cidade que poderiam dar emprego e renda para as pessoas, além de alimento saudável, qualidade de vida. Um outro benefício importantíssimo é o uso de resíduos, né? Então, os resíduos orgânicos representam, em média, 50% do volume de material de uma casa. Então, restos de comida que poderiam ser usados para a produção de composto, para a produção de humus, eles são jogados fora, são desperdiçados, praticamente colocando dinheiro no lixo. É a mesma coisa de não fazer reciclagem de material reciclável. Então, o resto do material do lixo também é reciclável, mas 50% do volume a gente pode utilizar para a agricultura, né? Que são os resíduos orgânicos ali, que todo mundo tem esse resíduo de casa. E o que a gente pode fazer com esses resíduos? É o que a gente chama de compostagem, né? É um processo que utiliza os resíduos orgânicos para a produção de composto orgânico. Então, é a decomposição desse resíduo, né? Tem as técnicas que vou falar mais detalhes mais para frente, para a utilização desse composto orgânico na agricultura, né? Então, você pode utilizar na sua horta, etc. Um outro benefício é a proximidade do mercado. Então, se eu produzo alface a 1 quilômetro da feira, eu tenho uma grande vantagem em relação àquele agricultor que produz o alface a 50 quilômetros da feira. Então, existe o problema de transporte, o problema de colheita e pós-colheita. Então, essa proximidade do mercado é uma grande vantagem de alimentos mais frescos e até de preço também, né? Bom, e tem um benefício importantíssimo também, que é o valor estético, né? Quanto que uma cidade fica mais bonita se ela tiver mais verde, se ela tiver mais hortas. Então, aqui, 2 exemplos, né, de uma cidade, uma praça, em que metade da praça é utilizada para a produção de banana, de horta, de cana. Aqui um jardim, em que você pode ter várias fruteiras, várias culturas hortícolas. Bom, tem também, como tudo na vida, tem desvantagens, mas nesse caso eu posso afirmar que as desvantagens são bem menores do que as vantagens. Então, uma desvantagem que pode ter é a contaminação ambiental e dos alimentos, como na cidade você está muito próximo de esgoto, de fontes de contaminação, né? Então existe esse risco de contaminação ambiental, tanto a horta ou a agricultura sua contaminar o meio ambiente, como a contaminação dos alimentos. Mas tudo isso é contornável
pelo uso de práticas ideais, né? Tem um risco ocupacional, que se a pessoa não tiver todo o cuidado no carregamento de peso, no trabalho, ela pode ter um risco de lesão, né, lesão ocupacional. E tem um risco também que hoje é importantíssimo nas nossas cidades, é o desperdício de água. Porque a agricultura, ela usa muita água, não tem jeito, a planta precisa de água para sobreviver. Então, o desperdício de água, se não for levado em conta, na prática da agricultura urbana, é um risco para a cidade também. Bom, falando então de um pouco de estimativas aqui. Essas estimativas tanto da FAO quanto do PNUD, que são programas das Nações Unidas para Alimentação e Desenvolvimento. Essas estimativas já um pouco ultrapassadas, né, de mais de 10 anos, que 800 milhões de pessoas no mundo praticam agricultura urbana. De 15% a 20% da comida mundial é produzida em áreas urbanas e periurbanas. Esses dados de 93, então estão bem antigos. Isso pode ser um pouco diferente hoje. A estimativa da FAO é que em cidades como Bogotá, na Colômbia, o consumo e a produção diária de um microjardim de 4 metros quadrados pode fornecer uma economia de $1,3 por dia. $1,3 significa mais ou menos R$4, talvez um pouco mais. E se você pensar uma economia de R$4, se eu for fazer um almoço hoje, eu for no supermercado comprar um maço de vinagreira, um maço de manjericão e um maço de cebolinha, eu gasto R$4. E vinagreira, manjericão e cebolinha, todo mundo pode ter em casa. É muito, não ocupa muito espaço, né? Apesar, se o seu espaço for muito restrito, você não consegue, mas se tiver um pouquinho de espaço, você consegue produzir manjericão e cebolinha. Que aí você já economiza esses R$4. E se a pessoa usa todo dia, né? 4 metros quadrados é relativamente pequeno, mas se você for colocando plantas lá, você vê que 4 metros quadrados cabe bastante planta, né? Então eu vou dar mais exemplos para frente aqui. Aqui, mais uma vez, a fonte, né, do tomate. É um pé de tomate, isso aí apenas. Então, como que a gente pode fazer, né, a agricultura urbana? Como que a gente pode produzir alimento em casa, né? Então vou dar algumas perspectivas aqui. Primeiro, falar sobre alguns estímulos dos governos, né? Então, existem alguns compromissos institucionais dos governos, então, às vezes a gente não sabe, mas é importante correr atrás. Tem no nível nacional tem programas do MDS para agricultura urbana, né, da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem compromisso estadual, por exemplo, eu dei um exemplo aqui do governo de Minas, que tem uma lei de apoio à agricultura urbana, então alguns estados têm esse compromisso. Compromissos municipais, então, lei municipal, então tem vários municípios que têm leis municipais. Infelizmente eu não achei aqui para a nossa realidade. E em São Luís, o que eu posso apresentar para vocês é que a gente tem na UEMA, coordenado por um professor da UEMA, esse Centro de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana de São Luís. Foi um convênio de 2008, no edital do MDS, foi criado essa parceria da UEMA com o MDS. E esse centro, ele iniciou em maio de 2009 o Seminário Maranhense de Agricultura Urbana e Periurbana, e ele capacitou muitos técnicos e agricultores periurbanos e urbanos. Então, assim, esses agricultores são aqueles agricultores profissionais que dependem dessa atividade para viver, né? Então, foi o foco desse centro, né? É o foco de atuação desse centro. Então, ele fez essas capacitações de 200 agricultores, mas infelizmente esse edital tinha um recurso limitado e os professores da UEMA, eles vivem, né? Eles conseguem fazer esses projetos na base de editais. Então, às vezes, falta o dinheiro de um edital, ele tenta de outro. Então, vai assim, o apoio não é constante.
A parceria com agricultores, eles fizeram capacitação e investimentos. Então aqui tem 3 lugares que eles atuaram, no Jardim São Cristóvão 2, Associação de Agricultores de Itagipuru, com sistemas florestais, e Associação de Agricultores e Agricultoras Familiares do Polo Agrícola de Nova Canaã. Então esses são regiões periurbanas de São Luís que produzem muito material hortícola que vai direto para o Ceasa, ou para as feiras locais. Então, atuação também nessa região metropolitana, lá na Mata, em São José de Ribamar, Parque das Laranjeiras, Raposa e Passo do Lumiar. Os objetivos desse centro eram o ajuste do sistema de produção. Ah, não, aqui eu estou já falando de outra coisa. Isso aqui já é um projeto da Embrapa, que é a instituição que eu represento, a Embrapa Cocais. Ela possuiu esse projeto Hortas, num passado recente. Esse projeto está sendo reestruturado também. Foi na região metropolitana de São Luís, abarcou todos esses 4 municípios. Ele tinha o objetivo de ajustar o sistema de produção de hortaliças, então melhorar a produção daqueles agricultores que já faziam a agricultura urbana, e dependem disso. Treinamento e capacitação de técnicos e extensão rural de agricultores, organização comunitária, utilização de boas práticas e tecnologias para produção, colheita e processamento e gestão da produção. Muitas vezes o produtor tem capacidade produtiva, mas não tem capacidade de gestão da sua unidade. Então aqui algumas fotos desse projeto Hortas da Embrapa. A ideia era melhorar a produção, então levou-se algumas estufas para esses centros, e tudo baseado na multiplicação do conhecimento. Então, a ideia era utilização de alguns agricultores modelos para treinamento. Então, aqui um evento para treinamento de técnicos e outros agricultores para difundir essas tecnologias de produção. Então, aqui mostrando um treinamento já nessa propriedade do agricultor modelo. Aqui, na produção protegida, produção de mudas. Então, isso tudo, existe uma série de técnicas que principalmente esses produtores profissionais eles necessitam fazer para melhorar a sua produção. Então, aqui mostrando um pouco dessa produção profissional, desse projeto Hortas. E agora, eu queria falar também um pouco dessas que a gente pode produzir a partir de iniciativas pessoais. Então, eu vou falar de um exemplo claro, um exemplo fácil para mim, que é o meu exemplo, da minha casa. Então, eu mudei para São Luís tem 4 anos, e eu moro nessa casa. Vou falar para vocês um pouco de detalhe como que é. Eu tenho uma área de 8 metros por 3 metros, não é muita coisa, então, mas vocês verão que nessa pequena área, isso aqui é no início, quando eu mudei para casa, essa pequena área eu posso produzir muita coisa. Então, isso aqui já é uma foto da área depois de alguns cultivos, da presença de alguns cultivos. Então, vocês podem ver que essas plantas, tirando a grama aqui, praticamente tudo aqui é comestível. Então, são plantas cultivadas, E aqui é um pouco de tudo que eu já produzi nessa minha área de 8.3, de 8 metros por 3, Então, eu deixei a lista bem pequena mesmo para vocês verem que é muita coisa que a gente pode produzir, aproveitar o espaço, Mamão, gengibre, azedinha, que é uma hortaliça não muito comum, pimenta, vinagreira, 2 tipos de manjericão, 2 tipos de cebolinha, rúcula, couve, pepino, taioba, orégano, hortelã, tomate cereja, tomilho, salsão, boldo, algumas frutas, acerola, ata, jussara, banana, maracujá. E eu já produzi, hoje eu não tenho mais, abóbora, couve, eu já produzi, hoje eu ainda produzo, ainda tenho, capim-limão, cará roxo e jambu. Então vou mostrar um pouco de fotos também para vocês verem. Jambu é aquela planta do Pará,
muito usada no tacacá, que ela deixa a boca dormente, né? Então aqui, esse espaço aqui com certeza tem menos de 4 metros quadrados, que é aqueles 4 metros quadrados lá de Bogotá. Então com certeza ela me dá um pouco mais de $1 por dia. Eu tenho aqui tomate, é um pé de tomate só, ele está enraizado aqui e ele vai crescendo, eu tenho que segurar ele na parede. Tem um manjericão, aqui rúcula, azedinha e cebolinha, um pouco de jambu. Aqui mostrando um pouco das fruteiras que eu plantei lá, um açaí e banana. Essas fruteiras elas estão no corredor, então menos de 1 metro de largura, eu posso aproveitar. Aqui essa árvorezinha aqui é uma acerola, ela já está da altura do muro mais ou menos. Essa foto é um pouco antiga. Essas plantas na parede são ornamentais, então elas não são produtivas. Só produzem beleza, né? Não produzem comida. Aqui um mamão, eu tenho gengibre aqui, couve, manjericão. Isso tudo, vocês estão vendo que o espaço não é muito grande. Aí a produção do meu mamão. Esse mamão aqui eu dei um pouco de azar, porque existem 2 tipos de mamão, o hermafrodita e o feminino. Então, quando ele tem só o feminino na flor, ele fica com aquele formato redondo, que não é comercial. Né? E às vezes, como falta algumas sementes na parte dos frutos, ele não dá um fruto muito no formato comercial. Agora, o hermafrodita, ele dá aquele formato comercial do mamão papai que a gente conhece. Como eu plantei de uma muda que nasceu espontaneamente no meu quintal, a partir do composto, eu não sabia qual que era. Só quando dá flor que eu vou saber se ele é hermafrodita ou é o feminino, né? Então eu esperei ele crescer e depois é uma loteria. Foi um azar ele ter nascido o feminino. E o próximo mamão, o meu mamão atual hoje, ele é um mamão hermafrodita. Vocês vão ver mais para frente a foto. Aqui é um outro momento, então o quintal ele vai mudando. Pode perguntar. A diferença da flor, não sei se você conhece lá da escola, você tem as diferenças, as partes masculinas e femininas. Né? A parte masculina é aquela parte de fora, onde vão ter os estames. Assim, sem figura é muito difícil eu te explicar. Mas se você não vê a parte masculina, ele é só o feminino. Agora, na flor, que é hermafrodita, ela tem as 2 partes. Bom, então, como eu disse, o quintal ele vai mudando, né? Dependendo das plantas que tiverem plantadas lá. Então, aqui foi uma época que eu plantei uma abobrinha, essa abóbora aqui. Inclusive, é uma abóbora, uma cultivada Embrapa, consegui uma semente. Mas uma semente a gente consegue esse pé aqui de abóbora que produziu, como vocês podem ver aqui, ó, uma abóbora grande e uma pequenininha aqui já crescendo. Aqui um pouco das colheitas, né? Um pepino, aquele pepino de conserva, mas você pode usar ele normalmente, sem ser conserva, pimenta, rúcula, couve, aquela azedinha, alface, aquela azedinha que eu falei, cebolinha, tomate e jambu. Esse tomate, que é aquele tomate da figura lá, ficou um pouco para trás. Ele me produziu mais ou menos uns 4 meses de eu não precisar comprar tomate. Fiquei 4 meses sem comprar tomate. Essa é uma economia pelo preço do tomate, com um pé de tomate. Mas o tomate ele tem muitos problemas de praga também. Aqui em São Luís tem murcha bacteriana, que é uma doença que dá na raiz. Aí o tomate, você cuida dele 1 mês, na hora que ele vai começar a produzir, de um dia para o outro ele murcha. Aí você perde. Mas é uma atividade que você vai no dia a dia lutando para produzir alguma coisa. Esse aqui é o cará roxo. Foi uma muda que eu consegui no interior.
Ele cresceu bastante aqui, eu fui colocando ele na parede, é uma planta trepadeira, né? E aqui foi no dia da colheita. Eu certeza absoluta que eu tirei mais de 2 kg de cará roxo. Não foi, essa área aqui não tinha 50 centímetros quadrados, a área do cará roxo. Então, um cará, não sei se vocês já viram. Aqui, ó, escondido aqui eu tenho um pezinho de vinagreira também. Toda semana tenho algumas folhas dessas que vão para o prato. Aqui, essas fotos são de ontem, então é bem atual, né? Eu fiz essas floreiras de ervas, né? Então eu tenho salsão, cebolinha e tomilho. Aqui eu tenho hortelã, orégano, mais um salsão e... esqueci o nome. Mais uma ervinha aqui. Então aqui são mudas que eu faço antes de colocar na horta. Essa planta aqui do canto é o boldo, que é bom para ressaca, então às vezes no final de semana a gente usa o boldo. Aqui é hoje, né? Esse mamão aqui eu ainda não sei qual que é, ainda está na fase do sorteio da loteria. Aqui eu tenho cará, aquele cará que dá no pé, não sei se vocês já viram, ele dá na gema, ele é uma... São 2 tipos desse cará que eu plantei aqui, ele ainda está crescendo, não tem fruto. Vinagreira, 2 pés de ata e 2 tipos de manjericão aqui. Isso tudo, o espaço é pequeno, vocês podem ver aí que o espaço não é muito não. Aqui ó, um pé de tomate que está começando a produzir agora. Espero que ele também produza alguns meses aí para mim. 3 pés de couve. Isso me proporciona toda semana eu vou comer couve em algum dia da semana com 3 pés, não preciso de muito. Rúcula, cebolinha, um tipo diferente de cebolinha. Aqui junto do tomate tem um pé crescendo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo essas folhas diferentes. É um maracujá, que ele está crescendo junto do tomate aí, possivelmente vai fechar bastante essa parede aqui com maracujá. E nesse canto aqui eu tenho uma planta que eu trouxe lá da minha terra, de Minas Gerais, que é a taioba. Não sei se vocês conhecem. É uma planta da família das aráceas, daquela comigo ninguém pode, só que ela não é venenosa, ela é comestível. Então ela é bem gostosa, a gente come praticamente toda semana também. Aqui é um mamão que eu dei sorte na loteria. Você vê que o formato dele já é comercial, já é daquele formato papaya. Eu dei sorte de um lado e dei o azar, que esse mamão aí ele está com algum vírus, que ele fica um pouquinho, algumas partes do mamão ficam endurecidas, ficam enrijecidas, parecendo uma pedrinha. Só que dá para comer. Então assim, não é comercial, como eu não vendo mesmo, eu consigo comer. Então eu não cortei ele não. Então aqui das plantas comestíveis é ele e a taioba, o resto é ornamental. Bom, também falando um pouco de como fazer, mostrei para vocês que o aproveitamento do espaço é importante, né? Dá para a gente fazer muita coisa. Eu vou falar um pouco da compostagem, o que é compostagem, como que faz. Eu faço em casa, eu uso todo o resto do meu resíduo orgânico. Como eu tenho um pouco de grama, vocês viram nas fotos, eu uso o resto de resíduo da cozinha, o resto de casca, essas coisas, e grama, resto de grama. Então a compostagem ela significa a decomposição desses materiais para formar o material, o composto, e essa decomposição ela acontece por meios aeróbicos, que usa o oxigênio. Então precisa ter ar, né? E precisa ter 2 tipos de materiais, que são o material seco, que tem muito carbono, que são as folhas secas, os galhos, essas coisas, e o material mais molhado, que tem muito nitrogênio. Esse material mais molhado é aquele que a gente usa no resto da cozinha, né? Então, lá em casa eu faço da seguinte maneira: eu coloco resto de grama, o dobro de volume ou o triplo de volume do que eu vou usar
de restos de material da cozinha. Então, você tem sempre colocar um pouco mais de carbono é melhor porque o manejo daquilo fica mais fácil. Você evita que venham moscas. E isso você tem que misturar. Uma vez por semana você tem que misturar para dar aquela aerada. E você pode ir colocando sempre folha seca e esse material úmido que é o resto de vegetais. Isso, um processo que demora mais ou menos uns 3 meses. Depois eu tenho um pouco mais de maturação, eu já tenho um composto que eu posso utilizar na minha horta. Ou esse composto eu posso utilizar também para vermicompostagem, né, que eu dou para as minhocas se alimentarem. Isso aqui é uma coisa que um amigo que morava comigo tinha, a gente já teve em casa, eu sei, funciona mesmo, que é o que a gente que é conhecido como minhocasa, ou casa de minhocas, ou minhocário. Em casa são 3 caixas, isso é ótimo para quem não tem espaço. Tem de vários tamanhos, né? O pequenininho não ocupa muito espaço, dá para ter até na pia, dependendo do tamanho da pia, lógico. São 3 caixas, as minhocas vêm na caixa do meio, e vem com um pouco de humus. Então você vai dar o alimento para aquelas minhocas, que são os restos dos vegetais. E você tem que dar também folhas secas, porque tem que manter aquela relação de nitrogênio e carbono. Se você colocar só coisa molhada, vai ter muito nitrogênio, no final das contas vai começar a apodrecer, aí fica ácido e as minhocas não gostam. Então você tem que botar carbono também, que são as folhas secas. Desculpa. E aí você vai colocando esse alimento aqui para elas na segunda caixa, por cima delas assim, elas vão se alimentando. O ideal, uma dica também, não pode colocar material de origem animal, carne, leite, queijo, iogurte, essas coisas, não pode colocar. E o ideal também é não colocar material cozido. Então, por exemplo, se você tem um resto de feijão, um resto de arroz, por quê? Você vai colocar ele lá, ele vai azedar. Então, sempre que azeda, fica ácido e aí as minhocas não gostam. E elas tentam fugir, tentam correr. Então, se o negócio estiver mal manejado, você vai ver que as minhocas começam a sair daquela caixa ali. Então, esse processo aqui, se ele for bem cuidado, as minhocas vão comendo, ele demora para encher, vai colocando alimento, ele custa a encher. Na hora que começa a encher aqui, faltar alimento para elas, você pode começar a colocar na parte de cima, ele tem uns furos da primeira caixa para a segunda, e aí as minhocas vão passando automaticamente para cima e começaram a comer. Até um ponto que, como não terá alimento para elas aqui, elas vão todas para cima e você pode tirar isso aqui e fazer o composto e usar na sua horta. E de resto, a caixa de baixo, ela é a caixa onde vai pingar aquele chorume, aquele resto de líquido, né, o excesso de líquido. E isso aqui é ótimo para as plantas também. É totalmente rico em nutrientes, você utiliza para irrigar as suas plantas que você está produzindo. E desse material aqui, existem prontos para vender, é fácil de encontrar na internet, Minhobox, Minhocasa, e também existem vários tutoriais que ensinam a fazer em casa, sem precisar comprar. Você só vai precisar da muda das minhocas. E esses de fazer em casa, normalmente o pessoal faz com aquelas latas de manteiga, aquelas latas grandes, que é fácil de encontrar também. Bom, você precisa também de um pouco de insumos, né? Existem vários defensivos alternativos que você não vai usar, evitar o uso de agrotóxicos, de agroquímicos, né? Então aqui existe essa publicação da Embrapa, e no final eu vou falar onde a gente pode encontrar muita coisa, muito material. São recomendações para o controle de pragas de hortas urbanas, então aqui fala de muitos materiais alternativos, calda de fumo, calda bordaleza, são defensivos alternativos. Eu uso calda de fumo, que é ótimo para controlar pulgão, cochonilha, essas coisas. Você tem que ter um pouco de persistência, mas você consegue controlar bem com esses alternativos. Um outro insumo que é importantíssimo é a semente. A gente acha vários tipos de semente nessas lojas de material agrícola, né?
E também a gente pode conseguir muda do supermercado, muda com amigos, vai no interior e consegue uma muda. É sempre assim. E um insumo importantíssimo é a água, né? Então existem várias formas de utilização de água. A melhor delas é a irrigação, irrigação por gotejamento. Você perde menos água possível. Com, sei lá, nessa irrigação aqui, isso aqui deve ter uns 30 metros quadrados, 3 por 10. Deve ter gastado uns R$100, um pouco mais, para fazer essa irrigação toda aqui. Então, se você achar a mangueira de irrigação, é bem barato, aquela mangueira preta, já com gotejador embutido, então dá para você fazer também. E aqui, uma técnica muito interessante para quem não tem espaço, para otimização dos espaços. Né, para utilizar uma janela, por exemplo, para produzir ervas, para você usar na sua cozinha. É um negócio muito interessante. Você coloca aquelas roldanas de varal aqui, um material aqui para segurar a base do ferro aqui. Isso pode ser construído de ferro ou de madeira. Então aqui vai ter o material. Ó. Você constrói vários nichos, né, para entrar os seus vasos. Esses dois materiais para segurar e as roldanas. Então você faz, quando você quer abrir, você abre a sua janela, abre e põe as plantas no sol. Na hora de fechar, você puxa para cima. É um material bem interessante para quem mora em apartamento e tal. Fica bem bonito na janela, como vocês podem ver aqui nessa figura aí. Ó. Aí você tem que escolher bem as plantas, né, por causa do espaço. Aí, ó, feito em madeira. Um exemplo aí. Tudo material que a gente acha fácil, né? Aí, ó, tá vendo? Os vizinhos vão morrer de inveja. Outro tipo de otimização de espaço, utilizando PVC, né? Meio PVC e arame. Aqui, utilizando um jardim de inverno, né? Com as caixas, tudo bem bonitinho. Isso aqui provavelmente é um pé de tomate que ele tem que crescer, né? Aqui também, horta na varanda, com bambu. Você usa as plantas que gostam mais de sol em cima e as que gostam menos embaixo. Aqui numa pequena varandinha, né, utilizando PVC também, otimizando o espaço, porque a luz que bate ela pode ser utilizada tanto em cima quanto do lado aqui. Isso aqui, possivelmente a pessoa vai ter um trabalho para adubar, né, porque como é pouca terra, tem que adubar bastante. E aqui fazendo um pouco de propaganda também, tem um livro da Embrapa, livro bem barato, de R$10,50. Você encontra na livraria da Embrapa. Esse livro, ele chama Horta em Pequenos Espaços. Ele tem várias dessas dicas de construção de equipamentos para produção de horta em casa. E ele também indica algumas práticas de manejo, produção de muda, controle de pragas, etc. É um livro bem interessante, pequenininho, baratinho, bem fácil de ler. Bom, diante de tudo isso, como vocês podem ver aqui na foto da minha casa, da propaganda da minha casa, diante de tudo isso, por que não? Por que não fazer agricultura urbana em casa? Se eu tiver um pouquinho de espaço onde bate luz, basta eu comprar uma terrinha lá e fazer produção em casa. Então, a dica aí fica para vocês, faça você também. Colher saúde e bem-estar. E quando você está colhendo uma coisa que você produziu, além da saúde, o bem-estar que aquilo faz é muito, muito legal. Aqui eu vou deixar o meu contato para e-mail, para alguém que quiser tirar dúvida, e vou fazer um pouco da divulgação da Embrapa. Tem um material que eu trouxe para entregar. Infelizmente eu não coloquei ali, mas eu vou falar cada um deles aqui para o pessoal que está assistindo online. Né? É um folder de acesso à informação tecnológica da Embrapa.
Então, nesse folder, a gente apresenta todas as bases de dados científicas e tecnológicas da Embrapa. A gente tem o portal da Embrapa, né, que fala um pouco da empresa, dos empregados, dos projetos, que é embrapa.br. A gente tem, para mim, o site que eu mais gosto da Embrapa é o Infoteca, que é www.embrapa.br/infoteca. Esse site ele é diretamente feito para o produtor rural, porque ele tem toda a informação tecnológica, as coleções de livros técnicos da Embrapa, a maioria deles estão disponíveis, artigos, comunicado técnico. Aquele comunicado técnico que eu mostrei sobre controle de pragas tem lá disponível, tudo isso para baixar nesse Infoteca. Ele é bem fácil de pesquisar. Tá? Existe também a livraria da Embrapa, que é aquela que eu falei, onde você consegue comprar online todos os livros da Embrapa. E existem umas bases de dados mais técnicas, mais científicas, que é o repositório Alice, que é embrapa.br/Alice. Ele é de acesso livre à informação científica da Embrapa. Então, todos os artigos científicos, os projetos, isso é mais interessante para aqueles estudantes, né, da área de agrárias que querem consultar. Existe também o Sabia, com 2 Is, embrapa.br/Sabia, Sistema Aberto Integrado da Informação em Agricultura. A diferença desse aqui é que ele integra várias outras fontes de informação, não só da Embrapa, de universidades, de institutos estaduais, de pesquisa e tal. Então, para o nosso caso aqui, para a nossa dica de produção em casa, eu acho que o mais importante é esse Infoteca. Quem puder consultar em casa é muito interessante. A maioria das coisas que eu aprendi foi pelo Infoteca. E aí é isso. Quem quiser acessar lá o site da Embrapa e quiser tirar alguma dúvida também, pode entrar em contato com a gente. A Embrapa Cocais, como eu já falei, aqui em São Luís, ela fica na Avenida Rei de França, próxima ao restaurante Barriga Verde. E quem estiver aqui na feira, que quiser visitar o nosso stand, hoje é o último dia, nós temos lá a apresentação de algumas tecnologias que já são difundidas aqui no estado pela Embrapa, tecnologias para produção, para tratamento de esgoto rural, aproveitamento de água de chuva. E também, a gente tem lá também o acesso ao portal. Quem quiser ir lá conhecer as bases de dados, a gente pode explicar, mostrar onde encontra informação. E é isso, assim, quem tiver interesse, alguma dúvida, qualquer coisa que quiser perguntar aí, nós estamos à disposição. Vou passar o microfone. Ah, você vai passar. Você prefere, eu sou o Jean, você prefere que eu te faça as 4 perguntas de uma vez? Não, vamos bater um papo. Faça a primeira e... Tá certo, eu sempre tive grande interesse por agricultura urbana, né? Tanto é que faço alguns cultivos em casa. E eu gostaria de saber de ti se existe alguma diferença na qualidade de um alimento cultivado no canteiro suspenso para um alimento que é cultivado no chão, na terra. Bom, qualidade, não. Se a planta tiver todas as necessidades dela supridas, ela não precisa nem de terra, né, que é o cultivo hidropônico. Você coloca a água com todos os nutrientes, macro e micronutrientes, que depende da quantidade, ela vai ter as mesmas características. O que eu, na minha prática do dia a dia, na minha casa, percebo é que no vaso é sempre mais difícil por causa da questão de espaço mesmo. Então eu tenho que colocar bastante adubo constantemente. Então um tomate que na terra eu consigo aquele tamanho do tomate, no vaso eu não consigo a mesma coisa, a mesma produção. Eu já vi, inclusive, cultivos comerciais de tomate em vaso. Só que aí a técnica tem que ser apurada, porque você tem que botar o adubo na quantidade certinha para que a raiz dele não precise crescer tanto para buscar adubo, entendeu? Então, assim,
Vaso, principalmente aquelas ervas, culturas pequenininhas, é tranquilo, não tem diferença nenhuma. Bobeana, às vezes, é até mais fácil, né, de cultivar. Agora, algumas plantas que já são maiores, o ideal é botar na terra mesmo, mas se tiver como adubar, no vaso ela vai bem também. Você está falando, quando você falou do minhocário, você citou bem que não se pode jogar queijo, materiais, produtos cozidos, correto? Agora, com relação o que a gente cultiva na terra, existe algum problema em jogar esses materiais cozidos, ou então restos de alimentos? Direto na terra? Direto lá na terra onde a gente está cultivando esses alimentos? Tem problema sim, porque, como eu falei, esses alimentos eles vão azedar, né? Vão atrair animais. Então, assim, se você jogar um resto de arroz direto na sua horta, a chance de vir barata, vir rato é bem maior do que você jogar ele fora, né? Mas no composto, o ideal é não usar. Agora, se você tem pouco, quando eu tenho pouco, eu jogo, não tem problema. O problema é jogar muito, tanto no composto quanto para minhoca. Se você jogar muito, ele vai azedar e aquele ácido ali não é bom. Nem para compostagem, porque a compostagem, o ideal é que ela seja aeróbica, que ela tenha oxigênio. Quando ela fica anaeróbica, começa a acontecer a fermentação. E aí é a mesma coisa, fermenta, forma ácido, forma cheiro ruim. Então, quando a compostagem é bem feita, não tem cheiro ruim, tem cheiro de terra. Entendeu? Então, a mesma coisa no minhocário. Quando ela é bem feita, as minhocas ficam ali tranquilas. E o segredo disso é o material que você coloca e a quantidade de folha seca. Então, folha seca é o segredo. Você não pode economizar em folha seca, resto de grama, essas coisas, porque é a fonte de carbono que vai controlar a relação carbono-nitrogênio. Se tiver muito nitrogênio, vai começar a dar cheiro, vai começar a azedar, a fermentar, aí desanda. Interessante que eu tirava isso do canteiro porque eu achava que estava sujando. As Resto folhas de folha. Resto de folha. Não sei se você viu no canto ali da horta. Vou te mostrar. No canto da horta ali eu tampo tudo com resto de grama. Por quê? Tem uma aqui, ó. Ali, ó, certo, não tem solo exposto. Isso são várias vantagens. Você aumenta a matéria orgânica do solo, então ali ele vai começar a decompor, só que isso aqui é resto seco, não é resto de casa, entendeu? Resto de fruta, essas coisas não é bom. Mas resto seco, você cobre ali com essa cobertura morta, você aumenta a matéria orgânica no solo, você evita que o sol bata ali em cima, o que mata micro-organismos e pequenos animais que são bons para o solo. Você evita que nasça mato, que eu sei que é indesejável, você não quer que fique nascendo mato, você ficar lá tirando toda hora. Então tem uma série de vantagens. Além do que, as folhas que crescem perto do solo, quando elas encostam no solo, elas estragam muito mais fácil do que quando ela encosta em cima de uma cobertura morta. Então tem uma série de vantagens de cobrir com cobertura morta o solo. Você já respondeu a minha outra pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem infantil. Certo? Minha avó dizia que quando o mamoeiro nasce macho, nós temos que cortar o que ela chamava de olho para que ele pudesse brotar mamão. Isso é mito ou isso é verdade? É porque eu sou doido por mamão mesmo. Na verdade, quando ela é hermafrodita ou feminina, ela vai ser para sempre, não muda. Não existe essa história de cortar. Isso é genético, isso ela não vai mudar. Entendeu? Isso não muda, não. Agora, eu tenho quase certeza que não existe mamão macho. Existe o hermafrodita e o fêmea. Eu não sou especialista em mamão, mas o que eu já estudei, eu só vi isso, que existem esses dois tipos. E lá em casa, todos que eu deixei crescer, produziu ou o fruto só fêmea ou a flor hermafrodita.
Então, mas mesmo aqueles, mas existe aqueles que não dá fruto de jeito nenhum. Que seria o macho. Eu não tenho certeza. Aí eu vou ficar em cima do muro para te responder. Tudo bem, então. A ideia de... Alô? A Alô? ideia de cortar para ele brotar e dar Alô? o fruto, não, sem chance. Alô? Alô? Mais alguma pergunta? Alô? Bom dia. Bom dia. É sobre uma parte a pergunta era, o companheiro ali já perguntou, era a questão do pode ficar muito forte e os vizinhos reclamarem, né? E eu também queria saber Do que? A questão do? a questão do odor, né? Que fica, Do odor, né? E os vizinhos podem reclamar. E com relação também à questão da água, como é que tem que ficar regando de manhã, de tarde, como é que é essa questão da umidade no solo? Tá bom. Bom, a questão do odor, se a compostagem estiver dando odor ruim, é porque está sendo feito errado. Isso aí E eu acho que as duas técnicas boas para controlar isso é a quantidade de material seco, é folha seca, e a quantidade que você revira o seu composto. Então, se ele não tiver ar, ele vai fermentar e vai dar odor. Então, você tem que revirar mais vezes. Então, essa revirada tem duas coisas: é o controle de temperatura e a quantidade de ar lá dentro. Que a compostagem ela sobe um pouco a temperatura, até uns 50, 60 graus, mas ela não pode passar disso. E se ficar muito abafado, sem ar, ela passa. Então, o ideal é fazer sempre isso, evitar de colocar muito material molhado e não colocar material seco. Isso atrai mosca e dá o odor. E evitar e mexer bastante. Essa é a tática. A questão da água, como vocês podem ver aqui, no caso aqui, eu comprei uma mangueira de irrigação. Essa mangueira de irrigação, a cada 15 centímetros ela tem um gotejador. Eu ligo ela 1 hora por dia, à noite. O ideal da planta é você molhar um pouquinho à noite, que ela recupera do dia, e molhar um pouquinho de manhã, para ela passar o dia. Então, só que isso dá mais trabalho, você molhar 2 vezes por dia. Então, se você molhar bastante à noite, vai ficar uma água no solo para o dia seguinte e ela vai conseguir recuperar. Então, assim, para hortaliça, essas coisas, tem que molhar todo dia, não tem jeito. No máximo de 2 em 2 dias. Mas aí o lugar, ela precisa de muito sol, nós vivemos num ambiente muito quente. Então o ideal é molhar todo dia. Se você passar 2 dias sem molhar esse manjericão aqui, ele murcha. Não tem jeito. E aí eu sugiro essas mangueirinhas de gotejamento, que é um negócio que você abre lá, deixa 1 hora e fecha. Existem controladores de irrigação também, que tem analógicos e tem digitais. Aí você vai tecnificando a sua produção. Os analógicos tem de um tipo, que sai uma mangueira só, tem que divide para 4 mangueiras, você pode botar 4 horários diferentes. E aí você vai brincando, você pode brincar em casa. Agora, planta, principalmente no vaso, o vaso tem menos área para ficar mais água, então ele seca mais rápido. Então o vaso você tem que estar em cima para não deixar secar, porque secou, dependendo da planta, ela não recupera. Tranquilo? Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria te perguntar com relação à distância de fazer uma horta no chão para a proximidade de uma fossa, se tem algum problema. Se tem alguma distância regulamentar para isso. Bom, eu não sei se tem lei sobre isso, mas como a horta ela é bem superficial, né? Eu acho que o principal problema aí é a sua fonte de água, não o solo. Porque a fossa ela é funda, né? Então a água superficial, a planta não vai chegar lá na fossa, com certeza não. A raiz dela é bem superficial. Agora, a fonte de água que você tirar, que não pode ser perto da fossa, porque você vai molhar a sua folha
Se a água estiver contaminada, você vai comer depois. Né? E a gente tem, para a propriedade rural, não é ideal para a cidade porque ocupa espaço, mas para a propriedade rural tem uma tecnologia que a gente está até mostrando no stand ali, que é da fossa séptica biodigestora. Né? Então, fazendo outra propaganda, são 3 caixas d'água de 1.000 litros. Na primeira caixa d'água, uma vez por mês, você coloca esterco fresco, que aí ele enche de bactérias, e essa caixa d'água vem direto ao esgoto do vaso sanitário. Em um mês, essas bactérias do esterco vão fazendo a biodigestão do material do esgoto, e no final você tem água e nutrientes só, você não tem mais o esgoto. Então é uma tecnologia de tratamento de esgoto para o meio rural. Agora, em relação à sua pergunta, eu acho que você tem que ter cuidado mais da fonte de água que você vai usar, porque das plantas a raiz não vai chegar até lá na fossa, não. Mais alguém? Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, faço a propaganda da Embrapa. Vocês podem visitar o stand, visitar a unidade, visitar o site. Sempre tem coisa muito interessante lá para ajudar a gente a produzir. Obrigado, gente. Valeu.